Quero já convidar a igreja, aos irmãos que estão no culto presencial aqui no templo, como também convidar aqueles amigos e irmãos que estão participando do culto através da internet, na página do Facebook da Igreja Presbiteriana de Irajá. Para que todos, nesse momento, possamos abrir no Velho Testamento, no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, para que você possa encontrar o texto em questão. 1 Samuel capítulo 4, do verso 19 em diante, do 19 ao 22. 1 Samuel capítulo 4, versículo 19 ao 22 da palavra do Senhor, palavra do Pai. Se a igreja localizou, basta dizer amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. Mas chamou ao menino Icabod, ou Icabode, dizendo: foi-se a glória de Deus. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Deus, pois foi tomada a arca de Deus. Vamos ler juntos o versículo 22? E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Convido a igreja a se assentar em espírito de oração, de reverência ao Criador, ao Senhor que está no nosso meio. Porque a palavra diz que onde tiver 2, 3 reunidos em meu nome, disse o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele estaria e está em nosso meio. Pai querido, Pai amado, mais uma vez dentro deste culto, adentramos a Tua presença através da palavra de oração. Clamamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos iluminar. Usa-me, Pai, como Teu vaso, ó Deus, nesta manhã de domingo, Pai, para trazer a palavra para o Teu povo que se encontra aqui no santuário, como também para o Teu povo e para as pessoas que se encontram, ó Pai, ao alcance de nossa voz, imagem, através da internet, Senhor Deus. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa o Teu povo que aqui está, que o Teu Espírito Santo venha iluminar, esclarecer a cada pessoa que está colocada aqui, não importa, Senhor, a idade, mas que cada um que está aqui, iluminado pelo Teu Espírito Santo, possa Te ouvir a Tua palavra, receber a Tua palavra e nela ser sustentado, alicerçado, iluminado nesta manhã. É o que nós clamamos, ó Pai, não em nosso nome, porque não somos merecedores de nada lhe pedir, mas pedimos como a Tua palavra nos ensina, pedimos em o nome do Salvador, em o nome do Seu Filho amado, em o nome do nosso único suficiente Salvador, Seu Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Uma palavra me incomoda nesta manhã de domingo e gostaria de expressá-la ao coração do povo de Deus da Presbiteriana de Irajá, casa do Pai, casa do Senhor, casa da bênção de Deus nos nossos corações, e a todos que assistem e participam do culto pela tecnologia, pela internet. A palavra é amuleto. Acredito que você claramente sabe o que significa a expressão um amuleto. E nós queremos falar sobre isso para você nesta manhã, porque muitas das vezes nós podemos transformar questões espirituais em amuletos para as nossas vidas, ou questões que acontecem em nossas vidas como um amuleto. Eu entendo que a geração de Eli, porque esse texto, capítulo 4, ele vai falar da morte de Eli. Vou aqui abrir do capítulo 4 por inteiro para ver os títulos em negrito. O primeiro título em negrito é, no capítulo 4, do 1 Samuel, os filisteus vencem os israelitas. No segundo título em negrito é, a arca é tomada e Hófni e Finéias são mortos. Depois nós temos a morte de Eli,
culminando com esse texto que nós acabamos de ler, que fala da nora de Eli tendo um filho e colocando o nome do filho como sendo, expressando que a glória do Senhor se foi, não está mais presente em Israel. Entendemos então que a geração dele, daquele que morreu, daquele que era sacerdote, e estamos falando de Eli, a geração de Eli, entendemos que ela perdeu a presença de Deus, a presença do Senhor. Nesse primeiro livro de Samuel, capítulo 4, a gente observa que a arca do Senhor, ela foi tomada pelos filisteus. E foi dito então, Icabod, que significa, foi-se a glória do Senhor. A geração de Eli é uma geração que perdeu, irmãos, a presença de Deus. Irmão Valdevino, queridos irmã Vilma Banegas, que Deus abençoe a irmã. Teve uma dificuldade essa semana, não é verdade? Mas a irmã está bem, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. A geração de Eli é uma geração que perdeu a presença do Senhor. Chegou a um ponto que eles decaíram tanto que os sacerdotes, filhos de Eli, Hofni e Finéias, ficavam na porta do templo e se envolvendo em prostituição. Quem conhece a história bíblica sabe disso. Na porta do templo, os filhos do sacerdote Eli, chamado Hofni e Finéias, se envolviam em prostituição na porta do templo de Deus, para você ver como essa geração estava perdida. Essa geração de Eli é um exemplo, mas é um exemplo a não ser seguido. Pois é um exemplo de uma geração que pecou, de uma geração que se desviou gravemente contra o Senhor, e por isso o Senhor Deus julgou a geração de Eli. E qual foi o motivo pelo qual essa geração de Eli ela perdeu a presença de Deus, perdeu a presença do Senhor? Aonde que nós conseguimos encontrar o ponto onde essa geração de Eli, o sacerdote, ela falhou? Eu digo que ela falhou a fazer da presença de Deus, do Senhor, somente, sabe o que, irmãos e irmãs? Um amuleto. Que é isso que aconteceu ali em Israel. Diácono Macuco, diácono César Augusto Pereira Ribeiro. A geração de Eli, ela falhou a fazer da presença de Deus um amuleto. E nós temos que tomar cuidado também para não falharmos nesse sentido, de fazermos o nosso Senhor, o nosso Deus, como se ele fosse apenas um amuleto, ou fosse um amuleto. É uma geração de Eli que não buscava ao Senhor para adorá-lo. Essa que é a verdade. Não havia busca para adorar a Deus. Quase ninguém mais desta geração de Eli ia na localidade chamada Siló ou Silo, onde estava o tabernáculo, onde estava o templo, onde estava o tabernáculo do Senhor. Por que eles não estavam indo mais em Siló para cultuar a Deus no tabernáculo que ali existia? Eles não estavam indo mais lá porque eles não estavam mais interessados em irem à casa de Deus, na casa do Senhor. Não estavam mais interessados em buscarem a face do Senhor Deus e tampouco adorar a Deus. Não havia mais interesse naquela geração. Contudo, a gente observa que na hora das dificuldades, eles queriam fazer da presença de Deus, na hora da dificuldade, uma espécie de amuleto, no sentido que a presença de Deus resolveria dos Pereira todos os problemas deles. Israel sai à batalha e encontrou a derrota na batalha, e encontrou a derrota diante dos filisteus. 1 Samuel capítulo 4, do versículo 1 ao 3, você tem esse registro da palavra do Senhor Deus. Você tem um registro que veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus, se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afec. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotada, ou foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo de Israel, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Traga-nos de Silo a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos.
Eles foram derrotados ali diante dos filisteus. E com medo de serem novamente derrotados, Israel então mandou trazer, os anciãos ordenaram isso, mandaram trazer para o convívio deles a arca de Deus. E a arca de Deus, você, querido irmão, sabe muito bem que a arca de Deus simboliza o quê? Simboliza o quê? A presença de Deus no meio do povo. A arca simboliza a presença do Senhor. Então eles mandaram trazer lá de Silo, a arca de Deus, e a trouxeram para o campo de batalha. No que eles trouxeram para o campo de batalha, acontece o que está escrito no capítulo 4, do verso 4 ao 8, que eu leio também para você. Mandou, pois, o povo trazer de Silo a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali, com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra, ouvindo os filisteus a voz de júbilo. Disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus, e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Então note, irmãos, que até os filisteus, quando tomaram conhecimento que a arca do Senhor, que simboliza a presença de Deus, agora estava com o exército de Israel, estava com Israel, eles ficaram com medo da arca. Ficaram com medo daquele aparelho, daquele instrumento, daquela arca. Pois eles, na condição de pagãos, filisteus eram pagãos, adoravam a outros deuses, eram um povo gentio pagão, eles também acreditavam, os filisteus, na força dos amuletos. E isso nos mostra também que os filhos de Israel também já haviam adotado essa postura mundana, irmã Denise Souza, postura mundana também de pensamento, de olhar para a arca como uma espécie de amuleto, porque pela presença da arca ali junto a eles, simbolizando a presença de Deus, eles venceriam a batalha. Eles entendem então que a arca é o amuleto. Se estiver perto de nós, ela vai nos fazer vencer a batalha. E, na verdade, eles não se olhavam para si mesmos, para ver se eles estavam corretos ou não estavam corretos diante de Deus, mas simplesmente achando que por estar ali a arca, o amuleto, então era concedido a eles a batalha. É como você pegasse uma cruz, colocasse no seu peitoral, com um cordãozinho, né, uma cruz, e você, então, nas situações difíceis da sua vida, você pegasse a cruz, desse um beijinho na cruz e fosse: agora eu vou porque vai dar tudo certo, eu estou com a cruz aqui no meu peito. É mais ou menos por aí. É você colocar a sua fé em algo material, que você tem nas suas mãos. Não, eu estou com a Bíblia na mão. Se eu estou com a Bíblia na mão, vou andar nas ruas e nada vai acontecer comigo, porque eu estou com a palavra de Deus na minha mão. Essa palavra, esse livro na minha mão, vai me proteger. É mais ou menos por aí. É você considerar coisas materiais como sendo como sendo coisas que poderiam te proteger, ou te beneficiar, ou te fazer prosperar, ou te fazer de uma tal forma em que você não venha sofrer mal nenhum. Eles olhavam para a arca e pensavam assim. Os filisteus pensarem assim, nós entendemos. É um povo pagão, um povo gentio. A arca está com eles, os deuses estão com eles. Mas Israel mandar chamar a arca, porque entendendo que somente a presença dela ali faria eles vencerem, é eles não analisarem, não fazerem um autoexame deles mesmos. Como a Santa Ceia do Senhor, no texto bíblico, o apóstolo Paulo coloca bem claro para a gente que a gente tem que se examinar. A nós mesmos, olhe para você mesmo antes de tomar a ceia. Aqui os israelitas tinham que olhar para eles antes de achar que venceriam somente porque a arca estaria agora na presença deles. É um pensamento mundano que tem Israel, e às vezes nós também temos esse pensamento mundano. Para essa geração dos filhos de Israel, Deus já não era mais o Criador de todas as coisas. Deus não era mais o Criador e sustentador de todas as coisas. O Senhor Deus já não era mais o Salvador do seu povo, já não era mais aquele, como diz Apocalipse, que é digno de toda honra, de toda glória. Para essa geração de Eli, para essa geração
que vivia no tempo do sacerdote Eli, é assim que eles estão entendendo Deus, olhando para o Senhor Deus. O templo, o tabernáculo que tinha lá em Siló, as pessoas já não iam mais à sua presença, já não iam ao templo para reverenciar a Deus, ao Senhor, a presença do Senhor. Já não iam mais no tabernáculo, no templo, lá em Siló, ou Silo, para reverenciá-lo, para declarar o amor que eles tinham por Deus, para respeitá-lo, para mostrar sua confiança nele, para mostrar sua dependência em relação a ele. Aquela geração já não frequentava mais a casa de Deus. Aquela geração não frequentava mais o tabernáculo do Senhor. Não tinha interesse de estar lá, porque não tinha interesse mais em reverenciá-lo e adorá-lo, irmãos. Para aquela geração, Deus se havia tornado alguém que eles somente se lembravam na hora da necessidade. Na hora da necessidade, lembravam de Deus. E mesmo na hora da necessidade, os israelitas não buscaram a Ele, Deus, ou a presença de Deus, com oração, com sinceridade, com clamor aos altos céus, ao Senhor Deus. Eles não fizeram isso. Porque o que eles fizeram aqui foi somente mandar buscar a arca do Senhor. Porque para eles Deus era um quebra-galho dos momentos de necessidade. Deus é um resolve tudo. Não tem aquela pessoa que a gente contrata, que a gente chama para ir na nossa casa, porque aquela pessoa conserta tudo, faz tudo. Não é que a gente costuma brincar que um quebra-galho, um faz tudo. E na verdade temos pessoas assim que são excelentes profissionais, essa é de verdade, fazem mesmo, fazem bem. Mas aqui é nesse sentido negativo. Para eles Deus estava se tornando um quebra-galho, estamos com necessidade. Então vamos buscar a arca. Por quê? Ela simboliza a presença de Deus. E aí a gente vence. Não importa como é que esteja em nossas vidas, a gente vai vencer. Então eles nem sequer se davam luxo de buscar a Deus em oração, porque buscar Deus em oração é você falar com Deus. Buscar Deus em oração é você confessar seus pecados. Buscar Deus em oração é você falar o que está acontecendo, é você se autoexaminar, é você clamar ao Senhor dos Exércitos, é você falar com Ele e ouvir o que Ele vai dizer para você. Então é mais fácil você mandar buscar a arca. Busca a arca, só isso. Não precisamos falar com Ele não, precisamos orar não, precisamos clamar não. Busca a arca, que a gente vai vencer esta batalha, vamos vencer, vamos ter vitória. Então, nem orar, nem clamar ao Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, eles fizeram ali. Eu tenho certeza que se eu perguntar a essa congregação que está aqui colocada, e temos muito mais irmãos que poderiam estar aqui agora, membros dessa casa, mas estamos com uma quantidade de irmãos aqui que poderia ser muito mais. Nós sabemos muito bem disso. Temos muito mais irmãos membros dessa casa. Mas se nós perguntássemos a você agora se você conhece pessoas que, quando convidadas por você para vir ao culto do Senhor, respondem, logo respondem para você que elas não podem vir, não é assim? Você não conhece pessoas assim que você convida, e ela responde logo que não pode, nunca ela pode vir. Mas basta essa mesma pessoa que você convida, ela enfrentar uma situação de dificuldade na vida dela, e ela já está ligando para você, ela está mandando WhatsApp para você, mensagem para você, para pedir a sua oração, a oração da igreja e a sua oração, irmã e irmão, você que está colocado aqui. Se eu perguntar isso para você, eu tenho certeza que vai ter um monte de gente levantando a mão dizendo que sim. Eu convido pessoas que não querem vir, nunca vêm, sempre tem uma desculpa justificativa, mas quando estão mal, pedem oração para mim, pede para eu pedir oração para a igreja. Isso eu tenho certeza que você vai confirmar para mim aqui. Quando nós chamamos essas pessoas para cultuar o Senhor e render-lhe graças e glória, elas não querem nem render graças nem glória ao Senhor. Mas quando os negócios dela vão mal, ou a casa dela vai mal, ou alguma situação nela não vai bem, elas querem que nós oremos pela casa dela e pelo trabalho dela, que você ore, que eu ore, que a igreja toda ore também. A nossa geração precisa aprender então a temer a Deus, temer a reverenciar, a respeitar. A temer a Deus é amar o Senhor, em vez de querer tratar a Deus como se fosse um funcionário nosso. Deus não é nosso funcionário para obedecer às nossas ordens, por piores que sejam, não é? Ou melhores que seja o nosso entendimento. A geração de Eli, ela não buscou o Senhor Deus, ela simplesmente fez Deus um resolvedor de encrencas que eles se metiam. E por isso, irmãos, a geração de Eli perdeu a presença do Senhor.
perderam a presença do Pai. 1 Samuel 4, verso 10 e 11, você pode acompanhar aí. 4, verso 10 e 11, diz assim: Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois caíram de Israel 30 mil homens de pé. Foi tomada, irmãos, foi tomada a arca de Deus. Afinal de contas, ela era um amuleto para Israel. Foi tomada a arca de Deus. E mortos os 2 filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, morreram quando os filisteus venceram Israel e tomaram a arca de Deus. Eles então perderam a presença do Senhor, já que ela simbolizava a presença de Deus. Essa perda foi algo tão terrível que a nora de Eli, esposa de um dos seus filhos, sofreu mais com a perda da arca do que com a morte do seu sogro ou do que com a morte do seu próprio marido. Isso você pode ver na Bíblia Sagrada. Nós lemos agora há pouco, vamos ler de novo. 1 Samuel 4, verso 19, verso 22, diz assim, já em outra versão: Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávidas e próximo ao parto, ouvindo estas novas, que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, ela se encurvou e ela deu à luz, porquanto as dores do parto lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiram no parto: Não temas, pois você tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, de ter tido um filho. Mas chamou o menino de Icabô, ou Icabold, dizendo: Foi-se, que é o significado dessa expressão Icabô, foi-se a glória de Deus. Ela dá o nome da criança, permita Marcelo, e o nome da criança significa exatamente isso: foi-se a glória de Deus, porque ela tinha recebido a informação que a arca de Deus fora tomada. Então no coração dela está latente, não a questão da morte do sogro, sacerdote Eli, ou do seu marido Finéias, que também era um sacerdote, e que se envolvia em prostituição na porta do templo, e estavam em pecado então, eles como aquela geração. Mas ela se importou mais com a questão da glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. E ela disse isso, está aqui no versículo em questão, e ela disse isso porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e seu marido. E ela falou mais, terminando o versículo 22, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Ela se preocupou mais com a questão da arca não estar mais presente, porque era a presença do Senhor que não estava mais presente em Israel. E eu digo a você, em nome do Senhor Jesus, missionária Vilma Maldonado, minha querida irmã e amiga, em nossos dias, irmã Vilma, missionária, a igreja está vivendo também esse perigo, Vilma, tu sabe disso. Estamos deixando de adorar a Deus pelaquilo que Ele é, pelo que Deus é. E estamos buscando, missionário Vilma, somente por aquilo que Deus pode fazer, ou por aquilo que Deus fazia. Esse é o perigo da igreja hoje, olhando para a geração de Eli. É você buscar Deus não por aquilo que Ele é, mas você buscar Deus somente por aquilo que Ele pode fazer pela sua vida. Esse é o perigo. Então é você olhar para Deus, galeria e nave do templo, é você olhar para Deus e, ao olhar para Deus, ver Ele como sendo um amuleto para você. É a cruz que você colocou aqui no peito, no cordão, e não sou contra quem faz isso. Colocar um cordão, eu uso pulseira com cruz aqui, ó. Eu uso pulseira com cruz, eu gosto, mas não posso fazer dela um amuleto para mim. E nem você fazer para você na questão do cordão, e por aí afora. E nem você mandar tatuar uma cruz no seu peito: sou de Deus, eu tatuei uma cruz, ou tatuei no antebraço, e por aí afora. E você fazer isso como amuleto: estou guardado, estou protegido, não é? Por causa disso. Então nossa igreja nos dias de hoje está vivendo esse perigo. Estamos deixando de adorar o Senhor por aquilo que Ele é. Ele é. E estamos buscando Ele somente por aquilo que Ele pode fazer. Foi assim que a geração de Eli fez. Traz a arca. Perdemos a primeira batalha, mas a segunda a gente não perde não, porque vamos trazer a arca, Deus vai estar presente e a gente vai ganhar. Pois bem, perderam a segunda batalha, e até a arca foi tomada dele. Foi-se a glória de Deus. Isso nos deixa então parecido com a geração de Elias. E qual é o modelo bíblico de atitude correta que vemos
que vemos nos que servem a Deus. Bom, depois que a mulher de Jó pediu a Jó, lá em Jó capítulo 2, verso 9, pediu a Jó que ele amaldiçoasse o seu Deus, nosso Deus, e morresse. Lembra desse texto? Que a mulher de Jó, ela pediu a ele, amaldiçoa o teu Deus, e morre Jó. E Jó respondeu para ela, Jó capítulo 13, verso 15, ainda que ele me mate, ainda que ele tire minha vida, nele esperarei, disse Jó. Essa era a fé de Jó. Ainda que ele me mate, ainda que ele tire minha vida, sim, porque ele me deu a vida, fez eu nascer, 23 de agosto de 1962, e no dia tal, do mês tal, do ano tal, eu vou morrer, eu vou partir. É assim que funciona, não é? Depois da entrada do pecado na história da humanidade, é assim que funciona, a gente nasce e morre, é assim que funciona. É de pessoas como Jó que o reino de Deus necessita hoje, ainda que ele me tire a vida, nele, Deus, meu Deus, eu esperarei. É de pessoas como Jó que o reino de Deus necessita hoje. Pessoas que aprendam a buscar a Deus por aquilo que Ele é. Jó buscava a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele podia fazer para Jó, e não somente pelo que Ele faz. Agora, pensa um pouco comigo, porque como eu disse quinta-feira no estudo bíblico, a palavra de Deus, quando ela é emanada num estudo, numa pregação, é para fazer a igreja, pela ação do Espírito Santo, raciocinar. Porque se Deus não quisesse que nós raciocinássemos, prefeito Marcelo Nobre, não faria de nós a sua imagem e semelhança como sendo homens e mulheres que raciocinam, pensam. Então nós seríamos, querido Maia, animais irracionais. Mas não somos. Nós raciocinamos, nós refletimos. Então que esse raciocínio seja a luz do Espírito Santo que está em nós, para poder entender o que Deus fala para os nossos corações, porque ninguém entende a palavra de Deus se não for pela instrumentalidade do Espírito Santo, falando ao coração da igreja. Senão a pessoa vai ouvir, não vai entender nada, porque o Espírito Santo não está agindo nesse coração. Por isso que a gente ora pedindo a Deus, Deus ilumina o teu povo com o teu Espírito Santo, ilumina teu vaso, vai pregar com o teu Espírito Santo, para que o povo entenda. É de pessoas como Jó que no reino de Deus necessitamos hoje, pessoas que aprendam a buscar Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Agora, isto não quer dizer que não podemos buscar o Deus que faz, porque Ele faz, macuco. E sim que não devemos esquecer o que Ele é. Você não pode esquecer o que Deus é. Você pode buscar o Deus que faz? Pode, Ele faz. Mas você não pode esquecer nunca o Deus que Ele é sobre os nossos corações. A gente jamais deve perder a ênfase no Deus que é e ficar atrelado e preso ao Deus que faz, porque senão vamos transformar o nosso Deus num amuleto, igual a geração de Eli. E você sabe o que aconteceu com a geração de Eli. A geração de Davi é diferente. A geração do rei Davi distingue-se da geração de Eli. Quando a gente fala de Davi, a primeira coisa que vem na nossa mente é o louvor. Davi adorava, Davi louvava a Deus. Diferentemente da geração que falhou, perdendo a presença do Senhor, a arca da aliança, não é? Davi fez tudo para resgatar a arca da aliança. Lembra da história dele dançando, voltando para casa com a arca? Ele fez de tudo para resgatar a arca da aliança em seus dias, para a arca voltar para Israel. Davi representa os que sabem buscar e adorar a Deus pelo que Ele é. Ele representa as pessoas que sabem buscar a Deus pelo aquilo que Ele é e adoram a Deus pelo aquilo que Ele é. Davi havia vencido seus inimigos na guerra, Golias, urso, leão, exércitos, o seu nome era entoado pelas mulheres quando ele voltava para Israel. Por quê? Porque Deus era com Davi. Davi não tinha Deus como amuleto, Davi tinha Deus como seu Senhor, por aquilo que Ele é, o seu pastor, supremo pastor. No entanto, ainda que experimentando tudo que Deus podia fazer, Davi sabia que o nosso relacionamento com Deus era mais do que experimentar o que Deus pode fazer por nós, pois o Senhor não era e continua não sendo um mero amuleto para o seu povo, ao qual nós vamos recorrer na hora dos problemas. Estou com um problema, vou falar com Deus. Não estou com problema, não vou falar com Deus. Só falo que eu estiver com problema. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Senhor dos senhores. Deus é sublime. Deus é excelente. Deus é o Pai celestial.
Deus é amoroso, Deus é cheio de benignidade. A Shekinah de Deus vem sobre nós. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Deus merece todo o nosso culto do nosso coração, merece toda a nossa reverência, merece toda a nossa devoção. Deus é o nosso Senhor, irmãos, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, o nosso Deus, que nos buscou, que nos resgatou, que nos ama, que colocou na palma das suas mãos os nossos nomes. Esse é o nosso Deus. Davi foi chamado de um homem segundo o coração dele, de Deus, porque Davi agradou a Deus com as suas atitudes, ainda que tivesse pecado e muito, mas Davi se arrependia dos seus pecados de maneira profunda e agradava a Deus então nas suas atitudes. Isso não quer dizer que Davi era perfeito, como você não é perfeito e eu não sou perfeito. Ao contrário, a Bíblia nos mostra os defeitos de Davi, com clareza os defeitos de Davi. Quando a Bíblia fala Davi é um homem segundo o coração de Deus, as Escrituras mostram que ele conseguiu entender o que Deus queria para aquela geração. Deus queria para aquela geração que ela olhasse para ele como ele é, e não por aquilo que ele pode fazer naquela geração. Davi não apenas conseguiu conquistar seus inimigos, apropriando-se da terra prometida que Deus tinha colocado, guardado para Israel, e Davi se apropriou na sua totalidade. Mas Davi introduziu o ministério da música no tabernáculo. Davi introduziu o louvor no tabernáculo. Davi introduziu a música no tabernáculo. Ao lermos os salmos que Davi escreveu, percebemos que Davi não tinha uma ênfase e expectativa no Deus que fazia somente, mas ele tinha uma ênfase no Deus que ele era, no Deus que o Senhor era para ele. O rei Davi, antes de tudo, eu entendo assim, a Bíblia mostra isso, rei Davi era um adorador. Quando tocou lá o seu instrumento musical, a harpa, o que a Bíblia fala é que o espírito demoníaco que estava em Saul se foi. Quando Davi começou a louvar a Deus e cantar junto ao rei que estava tomado por um espírito mau. Davi era alguém que não buscava a Deus de modo interesseiro, igual a geração de Eli, Hofni e Finéias. Buscava a Deus de modo interesseiro. Davi não buscava assim de modo interesseiro e nem se preocupava consigo mesmo. Mas Davi é aquele que colocava o Senhor Deus à frente dele. As atitudes de galeria de Davi eram diferentes, como deve ser diferente a sua atitude. Como deve ser diferente a sua atitude. A atitude da vida também tem que ser diferente. A nossa atitude tem que ser diferente. E tem que ser diferente porque o que está em nós é diferente do que está no mundo. O que está em nós, Ana Carolina, que não está no mundo, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não veio para estar no mundo. Porque quem está no mundo, prefeito Marcelo, que a Bíblia fala, vou citar o versículo, você pode completar, a igreja também. O mundo jaz. Então o Espírito de Deus está onde? Na igreja, em nós. Ele habita em nós. O que está no mundo é outra coisa. O que está em você, irmãos, é o Espírito de Deus. Por isso que as nossas atitudes têm que ser diferentes. Não pode ser igual a atitude da geração de Eli. Olhar para Deus como um amuleto, como algo que eu pego, uso quando eu quero, quando eu preciso, quando eu necessito. Eu tenho que ter uma relação com o Senhor Deus. E quanto mais eu tenho uma relação com o Senhor Deus, a empáfia, a arrogância que o muito estudar me faz ter de achar que sou melhor do que os outros, quando eu me envolvo com Deus, eu perco tudo isso. Perco tudo isso, porque eu entendo que por mais que eu estude, nada sei. E nunca vou saber tudo. Quando você vê alguém muito naquela empáfia, arrogância de que sabe muito, sabe o que é isso? É que não sabe nada, absolutamente nada. Porque se soubesse, não agiria assim. O homem de Deus, ele é humilde, porque o Senhor da glória é aquele que se abaixou e lavou os pés de quem? Dos discípulos. Para ensinar uma lição. Sim, mas se abaixou para lavar os pés dos seus discípulos. Tem muita gente que não lava para lavar pé de ninguém, tá? Para lavar pé de ninguém. Que a igreja ouça o que o Espírito diz à igreja. E a igreja entenda o que o Espírito Santo diz à igreja. Para que haja avivamento, consagração, santificação de vidas de almas. Para que as pessoas que ao entrarem aqui dentro percebam a presença do Pai no olhar carinhoso, amoroso teu para com ele e para com ela. Todas as atitudes de Davi mostram que, diferentemente do apóstata, da geração apóstata de Eli,
Davi tratava o Senhor como um Deus. Para Davi, Deus é Deus e não é um amuleto. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. É assim que ele vê. Já é hora então, irmão, da igreja entender que estamos nos achegando a Deus quando o adoramos. A igreja tem que entender isso. Nós estamos nos achegando a Deus quando nós o adoramos de coração. Você se achega a Deus. A música no culto é para o louvor a Deus. A música no culto é para a adoração daquele que é digno. A música no culto não pode ser um mero entretenimento. Vamos tocar uma música para entreter o povo. Não. A música não é para entreter o povo. A música é para o povo adorar a Deus. A música evangélica, a música na casa do Pai, a música que fala do Senhor, era diferente da música do mundo. A música do mundo é para entreter tua alma, teu coração, a tua mente. Mas a música do culto do Senhor Deus, ela não é para entretenimento, ela é para fazer você adorar a Deus, é você se entregar na adoração ao Senhor Deus. Quando a gente se entrega na adoração a Deus, a gente esquece, sabe o quê? A gente esquece nossas dores, a gente esquece nossas dificuldades, a gente se esforça, porque a gente quer adorar a Deus, tá? Adorar a Deus. Tá com uma perna só, é com uma perna só que você vai ficar em pé ali e vai adorar a Deus. Está sem perna, é sem perna mesmo, ali sentado ali que você vai adorar a Deus. Mas você tem mãos, então você levanta as mãos. Mas é atitude. Deus quer ver a atitude da sua igreja. Deus não quer ver uma igreja estagnada não, irmão. E você que está em casa, eu oro a Deus para que você saia de casa e venha para a igreja. Se você está doente, eu oro a Deus para que você fique bom dessa doença, que você possa vir para a igreja. Se você está trabalhando, está vendo, porque eu entendo que o bom é estar aqui com você. E se você puder, se esforce para estar na igreja e não ficar atrás da câmera. Ainda que seja hoje uma justificativa certa para você. Mas será que é certa todos os dias? É hora de entender que o culto a Deus não é entretenimento. Entretenimento, por exemplo, Marcelo, vou no cinema. Aliás, nem vou mais. É hora de reaprendermos a honrarmos ao Senhor pelo que Ele é. E quem honra a Deus pelo que Ele é, não ora para relógio não, tá, irmão? E é assim que Ele faz... Será o que Ele faz, será uma consequência natural em nossas vidas. Sim, porque nós entendemos como que Ele é, e o que Ele faz é uma consequência natural do que Ele é. Ele é, então Ele faz. E não, eu vou buscar aquele que é. E quando eu busco aquele que é, Ele faz. E não eu vou buscar o que faz e esquecer aquele que é. Tiago escreveu o seguinte sobre isto, e finalizo aqui. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Termino com isso. Tem mistério aqui. Como é que a gente fala, Marcelo? Segura essa visão. Segura essa visão. Chegai-vos a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, parte A. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Que Deus nos abençoe com a leitura e pregação da Tua palavra nesta manhã. Não sejamos geração de Eli, que olhava o Deus que faz e olhava Ele como um amuleto, mas sejamos a geração de Davi, que via Deus por aquilo que Ele é e se entregava o seu coração a esse Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor neste lugar.